Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando, ok? De antemão, não esqueça de deixar o seu like, também verificar a sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, o vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferenciado, porque me solicitaram, para fazer uma exposição acerca de um texto bíblico e eu gostaria de fazê-lo. Eu recebi um honroso convite da Primeira Igreja Batista. Eu até anotei aqui, brincando com o irmão, eu falei, vamos ver se eu consigo pronunciar, né? A Primeira Igreja Batista de Maragogi-Pinho, né? Que é pastoreada pelo pastor Luciano Neri, né? E eles lançaram esse convite para eu trazer uma exposição, porque eles gostariam de passar lá no canal da igreja deles. Eu vou deixar o link do canal, ok? Da Primeira Igreja Batista de Maragogi-Pinho, tá bom? Aqui embaixo na descrição, e vocês entrem lá, tá bom? Eles têm as suas lives, seus cultos, né? Está sendo transmitido, e aí creio que vocês serão edificados, ok? E abençoados. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma exposição, ainda que de forma bem lacônica e sucinta, tá bom? Eu pretendo não demorar-me muito aqui, tá bom? Mas eu gostaria de pensar juntamente convosco acerca de um texto bíblico da Palavra de Deus. E eu, pensando por esses dias acerca do que falar, né? E o Espírito Santo trouxe à lume um texto bem interessante no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu e narrou o apóstolo João, no capítulo 16, versos de números 8, 9 e 10. Ok? A nossa concentração, tá bom, será calcada, consubstanciada nos 3 versos aqui do capítulo 16 do Evangelho segundo João. Jesus ele estava num contexto, conversando com os seus discípulos, né? Que posteriormente também foram chamados de apóstolos. E Jesus estava conversando com eles acerca do Espírito Santo, né? E vocês sabem que quando Jesus ele está fazendo o seu discurso ali, ele diz no verso de número 8 sobre o Espírito Santo, e quando ele vier, ora, ele quem? O Espírito Santo, ok? Quem é o Espírito Santo, PH? O Espírito Santo, segundo o que é apresentado de forma clara e explícita na palavra de Deus, de fato é Deus, ok? O Espírito Santo não é como afirma algumas seitas pseudo-cristãs, né, que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa que vem de Deus, né, como se fosse uma força elétrica. Né? Não, o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo ele é descrito na Escritura como sendo Deus, ok? Atos 5, versos 3 e 4. O Espírito Santo, além da Bíblia descrever com muita clareza a sua deidade, isto é, a sua divindade, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa que comunga dos mesmos atributos, por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência, eterno, né? Que são atributos que tanto o Deus Pai quanto Deus Filho comungam e participam, né? O Espírito Santo, como sendo Deus, ele não fica de fora disso. Então a Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo Deus, como sendo pessoa, ok? A Bíblia apresenta ele como que tendo atributos, como gozando da mesma glória que tanto o Pai quanto o Filho gozam. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como que sendo uma pessoa de fato, e detalhe, uma pessoa com P maiúsculo, tá bom? Como que eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa, primeiro porque ele fala, ok? Atos 13, 2, Apocalipse 2 e 7. Diz que o Espírito Santo fala. Ora, eu nunca vi uma força ativa falar. Somente uma pessoa pode falar e se comunicar. E a Escritura registra que o Espírito Santo, como sendo uma pessoa, ele fala. Mas não apenas isso, a Escritura também mostra com muita clareza que o Espírito Santo, além de falar, ele também convence. João 16 e 8 diz que o Espírito Santo convence.
Ora, somente uma pessoa pode convencer outrem, ok? Eu nunca vi uma força ativa convencer alguém, tá bom? A Bíblia fala que o Espírito Santo fala, convence, nos guia, Romanos 8:14. Ora, eu nunca vi uma força ativa guiar, conduzir alguém, somente uma pessoa pode fazer isso. A Bíblia também fala que o Espírito Santo pode ser entristecido, Efésios 4:30. Ora, somente uma pessoa pode ser entristecida, ok? Mas a Bíblia também fala que o Espírito Santo é possível mentir a ele. Não é possível enganá-lo, porque não existe a possibilidade de se enganar Deus, ok? Um ser que perscruta e sonda o íntimo do homem, o recôndito, o âmago seleto da alma que o homem não consegue aquilatar, mas Deus conhece. Então não é possível mentir a ele ou enganá-lo. Mas a Bíblia fala que é possível mentir a ele. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Ora, só é possível, só existe a possibilidade de mentir a uma pessoa, mas nunca a uma força ativa. Então a Bíblia descreve o Espírito Santo como sendo Deus, como gozando dos mesmos atributos das outras pessoas da divindade, ok? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e a Bíblia fala com muita clareza acerca disso. A Bíblia utiliza outros termos para o Espírito Santo, mas o termo mais comumente, popularmente que usamos é que de fato ele é um Espírito Santo. Por quê? Porque ele atua como que santificando o homem. Quando a Bíblia fala sobre Espírito, né? A Bíblia fala sobre o Espírito do homem, ok? A Bíblia também fala sobre Espírito no que diz respeito a demônios, ok? Então o Espírito Santo ele veio para fazer esse contraste. Enquanto que o espírito dos demônios, ele conduz, instiga, e também o espírito do homem conduz o homem a pecar e a se impregnar e mergulhar mais ainda no lamaçal de pecado, o Espírito Santo, por sua vez, vem para santificar o homem. Por isso que ele é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele santifica o homem. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem tarefas relevantes e importantíssimas. Principalmente pessoas que saíram do meio pentecostal, né, eles começaram a ter certos cuidados para tratar sobre temas no que diz respeito ao Espírito Santo ou no que diz respeito a dons, ok? Há extravagâncias, PH? É claro que há extravagâncias em nome do Espírito Santo, mas não é pelo fato de haver extravagâncias que nós vamos agora ocultar e abafar a pessoa bendita do Espírito Santo. Afinal, ele é Deus. Afinal, a Escritura registra com muita propriedade e clareza em seus escritos acerca dele, ok? Não há como eu não falar agora do Espírito Santo. Isso é um tema. Alguns ainda caem no erro, eu penso que é um erro, em defini-lo como sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Eu não concordo muito, porque parece, né, que nas entrelinhas nós estamos querendo dar uma posição em terceiro lugar para ele. Mas, como sendo Deus, não há essa diferença na Santíssima Trindade. Deus o Pai parece que é o mais importante, Deus o Filho vem em segundo lugar, é um pouquinho mais importante, e Deus o Espírito Santo parece que tem uma relevância um pouquinho menor, né? Mas nós entendemos que ambos é Deus, ok? E nós precisamos enfatizar a pessoa do Espírito Santo de acordo com o que a Escritura registra acerca dele, ok? Nós temos de ter um padrão correto. E esse padrão que precisamos ter em mente é a própria Escritura que mostra como o Espírito Santo se revela e se comunica conosco. O Espírito Santo, um dos papéis mais incríveis dele é que a Bíblia apresenta que o Espírito Santo ele convence o pecador. A Bíblia também fala que o Espírito Santo santifica o pecador, santifica o homem. A Bíblia também fala que o Espírito Santo delega dons à igreja. A Bíblia também fala que o Espírito Santo glorifica Jesus. A Bíblia também fala que o Espírito Santo produz o fruto e gera na vida do eleito o fruto dele, tais como amor, mansidão, temperança, paz, alegria, assim por diante. Quando falamos sobre Cristo,
É impossível não falarmos o Espírito Santo, porque ele atua aplicando os efeitos vicários, expiatórios, salvíficos desse Espírito, do próprio Cristo, melhor dizendo, o plano salvífico da cruz, o Espírito Santo aplica na vida do pecador. Ok? Quando falamos sobre igreja, é impossível não falarmos sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está santificando também a igreja. E ele usa os meios da graça. Ele está ali atuando nos sacramentos. Ele está usando o pastor, ok? Através da exposição da palavra, está atuando ali, delegando dons àquela comunidade cristã. Precisamos enfatizar isso. Mas percebe? Jesus está dizendo, e quando ele vier, eu estou fazendo uma exegese do texto, e quando ele vier, ora, ele quem? Nós acabamos de fazer aqui uma análise, o Espírito Santo, ok? E o texto não para por aí, Jesus diz, quando ele vier, isto é, o Espírito Santo, convencerá o mundo. É preciso nós elucidarmos aqui essas expressões que Jesus usa. Ele convencerá o mundo. Em primeiro lugar, a palavra grega para convencerá aqui, que Jesus usa em João 16:8, a palavra grega é elegiko. Esta palavra elegiko significa literalmente refutar em geral com uma sugestão da vergonha da pessoa condenada. Jesus está dizendo que o Espírito Santo irá refutar. Isso é convencer a pessoa do seu pecado, de modo que ela sentirá vergonha do estado deplorável em que ela se encontra. Mas Jesus diz, convencerá quem? Convencerá o mundo. Aqui precisamos destacar alguns pontos interessantes. Quando diz que o Espírito Santo convencerá o mundo, a palavra grega cosmos, para mundo, não significa todas as pessoas do mundo sem exceção. Quando nós estamos diante do texto bíblico, nós devemos de entender que a Bíblia usa algumas terminologias, dependendo do texto bíblico, sobre a questão do mundo. Não é pelo fato de, nesse texto bíblico, a palavra mundo significa isso, significa que em outro vai significar da mesma forma, ok? Por exemplo, anote aí, a palavra mundo, ela tem nuances de significados. Veja, em Atos 17, verso 24, a palavra cosmos, ou seja, mundo, aparece no sentido de universo. Mas, em João 13, verso 1, a palavra mundo já vai aparecer no sentido de planeta Terra. Mas, em 1 João 5,19, já vai aparecer no sentido de um sistema maligno dominado e dirigido por Satanás. Mas, em João, capítulo 15, verso 18, vai aparecer no sentido de ímpios, ou seja, aqueles que não creem em Cristo. Em Romanos 3, verso 19, vai aparecer no sentido como que a humanidade, de um modo geral. Ou seja, todos os seres humanos, sem exceção de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as culturas e assim por diante. Mas, também em 2 Coríntios 5,19, mundo vai aparecer no sentido de cristãos. Por exemplo, se nós conferirmos, eu vou fazer questão de ler esse texto, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 19. Diz o apóstolo Paulo, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Note e entendam, meus irmãos, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Ora, será que em Cristo todas as pessoas do mundo, sem exceção, foram reconciliadas? É claro que não, porque nós sabemos que existiram, existem e existirão pessoas sempre que nunca serão reconciliadas com Deus. Nunca serão salvas. Se nós afirmarmos que todo mundo aqui significa todas as pessoas do mundo sem exceção, nós incorreremos no universalismo, ou seja, todos foram reconciliados em Deus por meio de Cristo. Então nós cairemos no chamado universalismo. Isto é, no fim das contas, todo mundo será salvo. Logo, não haverá inferno, nem juízo de Deus sobre os homens. Logo, em João 16:8, voltamos aqui ao texto, quando o texto diz que o Espírito Santo convencerá o mundo, não pode ser, é claro, o universo. Não pode ser também o planeta Terra. Não pode ser os ímpios, ok? Aqueles que não creem em Cristo. Não pode ser
o termo que mais se encaixa perfeitamente aqui significa exatamente os eleitos. Significa exatamente aqueles que creem em Cristo. Significa exatamente os cristãos. Porque o sentido de convencer aqui, elégico, que lhes apresentei, significa que as pessoas sentirão um peso terrível dos seus pecados, que eles sentirão vergonha. A pergunta que lhes faço é: todas as pessoas do mundo sentirão vergonha de seus pecados? É óbvio que não. Então se aplica a um grupo específico e não é a todas as pessoas do mundo, sem exceção. Mas Jesus agora vai nos informar que o Espírito Santo convenceria o mundo, primeiro, do pecado, segundo, da justiça, terceiro, do juízo. Ok? É aqui que eu gostaria de fazer algumas aplicações interessantes. Em primeiro lugar, o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado. Ora, que pecado é esse? A Escritura interpreta a própria Escritura no verso seguinte, quando ele diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Ora, que pecado é este que o mundo será convencido? Não é um pecado em específico, mas é exatamente o pecado da incredulidade. Este é o pecado que o Espírito Santo convence o homem para crer na oferta do Evangelho. É o pecado da incredulidade. Veja bem o que observou, por exemplo, o grande teólogo James Montgomery Boyce, no livro The Gospel of John, diz assim, comentando sobre esse texto, ele nos informa: o pecado do qual o Espírito Santo convence os homens é a incredulidade. Do pecado porque os homens não creem em mim, diz Jesus. Note que não é a convicção do pecado do jogo, embora isto possa vir com o tempo. Não é principalmente o pecado do adultério, ou da embriaguez, ou do orgulho, ou do roubo, mas o pecado de recusar-se a crer em Jesus. Por quê? Não é porque os outros pecados não sejam pecado ou não precisam de arrependimento, nem de renúncia. Isto deve ocorrer. É simplesmente porque essa crença em Cristo é a única coisa que Deus requer a salvação e é a mais difícil para o homem natural sequer reconhecer, quanto mais atingir. Jesus está dizendo, ele convencerá os homens do pecado da incredulidade. É exatamente esse pecado que o Espírito Santo está convencendo os homens. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ele aponta para aquelas pessoas que estavam, especialmente judeus, e diz assim: vós que mataram Cristo, vós que o negaram, vós que o traíram. Porque o pecado que o Espírito Santo vai convencer o homem, em primeiro plano, é exatamente o pecado da incredulidade. Porque há uma rejeição à obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. O pastor e teólogo batista John MacArthur, ele também nos informa acerca disso no livro O Espírito Santo Convence o Mundo, página 197. Ele diz assim: o Espírito Santo não acusa primeiramente os incrédulos de todos os pecados que eles já cometeram. Em vez disso, eles se concentram em convencê-los do pecado de rejeitar Jesus Cristo, e isso é consistente com o ministério do Espírito de revelar Cristo. O problema do homem, diz MacArthur, é o pecado de não crer em Cristo, não os pecados que cometeu. Percebe que é o pecado da incredulidade, até porque os demônios creem em Cristo, os demônios creem em Deus, mas a questão, esse convencimento do Espírito ao pecador é convencê-lo da forma como Cristo se revelou e se manifestou aos homens. O Espírito convencerá o homem desse pecado da incredulidade. Ele apontará para Cristo. Ele apontará para a cruz. E isto confirma com o ministério do Espírito Santo, que é apresentar Cristo, glorificar a Cristo. Em segundo lugar, observe o texto. No verso de número 11, Jesus continua, melhor, verso de número 10, ele diz também: convencerá o mundo da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, o Espírito Santo aplicará e colocará na mente, impregnará na mente do pecador que é através da justiça de Cristo que ele será salvo. Não é através das justiças próprias,
dos méritos próprios, é através da justiça de Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Ele convencerá o mundo da justiça. Não, o pecador não vai ser salvo porque faz uma série de jejuns, ou porque se curva diante de imagens de esculturas e faz votos, muitas das vezes tolos. A pessoa não será salva com base nas suas confissões a um padre, por exemplo. A pessoa será salva com base na justiça de Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Em 1 João 2:2, por exemplo, João diz assim: Ele quem? Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João, quando usa a expressão propiciação, ele está se remetendo ao contexto da Arca da Aliança. A propiciação era a tampa da arca, chamado de o propiciatório, que ficava sobre a Arca da Aliança. Uma lâmina de ouro com 2 querubins que estendiam suas asas sobre a Arca da Aliança. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no tabernáculo, oferecia um animal e derramava o sangue. Aquele sangue era aspergido, derramado, sobre aquela tampa que era chamada de o propiciatório, de modo que aquele sangue tipificava o sangue de Jesus Cristo, que seria derramado pelos eleitos do Pai na cruz do Calvário. Quando João nos informa que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ele está querendo dizer que Cristo é a tampa da arca que aplaca a ira do Pai sobre os homens, ou seja, sobre os eleitos. Se não houvesse Jesus, Deus não seria tão importante para mim e para você. Você sabia disso? É por isso que na oração, quando vamos nos dirigir ao Pai, não existe na Escritura algo que nos incentiva. É claro, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas na Escritura não existe algo que diz assim: vocês devem orar a Jesus ou devem orar ao Espírito Santo. A Escritura nos informa que devemos orar e nos dirigir sempre a Deus, o Pai. Mas é claro, em o nome de Jesus. Olha como a Trindade Santíssima, de forma harmônica, perfeita, ela está interagindo conosco na oração. Nós oramos a Deus Pai durante a oração, ok? Jesus falou sobre isso. Quando vocês orarem ao Pai, orareis assim. Então na oração nos dirigimos ao Pai. Se na oração você não pode chegar assim: Espírito Santo, Jesus, Pai. Tem pessoas que não sabem nem como orar, né? Daqui a pouco já estão mencionando Miguel, Gabriel, estão até citando Rafael, Uriel. Na oração, meus irmãos, nós somos motivados, incentivados a se dirigir ao Pai, mas em o nome de Jesus. O Filho entra nessa oração e o Espírito Santo, de forma misteriosa, aplica o consolo em nossos corações, também nos ajuda e nos intercede e nos traz alegria para nos regozijarmos desta alegria da salvação em gratidão, aquilo que Cristo fez na cruz há 2000 anos. Mas nós oramos ao Pai em o nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus não é uma espécie de amuleto. Né? O nome de Jesus não é uma espécie de... como se fosse uma palavra mágica, um talismã. Não. O nome de Jesus, quando você ora em nome dele, é porque você está dizendo que é através dos méritos dele, dos feitos dele, das obras dele, que você se achega ao Pai. Se não fosse Jesus, nada feito. Então somos motivados a orar em nome de Jesus, porque é em nome dele que nos achegamos ao Pai. É ele que nos conduz ao Pai. Percebe? A palavra propiciação significa exatamente desviar a ira. Porque no Antigo Testamento, através daqueles cerimoniais, inclusive todo o tabernáculo e todos os utensílios sagrados do tabernáculo, aquilo apontavam para Cristo, que se cumpriu tudo aquilo na cruz, conforme Colossenses 2, 16, 17, Paulo destaca. Mas o sangue deveria de ser aspergido do animalzinho sobre o propiciatório, porque iria cobrir o pecado da congregação de Israel.
Mas agora, na nova aliança, o pecado não cobre mais. O sangue não cobre mais pecado. O sangue de Cristo, ele foi poderoso para perdoar e quitar a dívida. Percebe? Então, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para perdoar os pecados que você cometeu ontem, que você cometeu hoje e vai cometer muito mais ainda, e os pecados que você cometerá amanhã. Ele não cobre mais, ele apagou completamente. E por isso que Isaías, numa visão messiânica, numa profecia apontando para Cristo, diz que Cristo morreria pelos pecados, ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Percebe? Então, Cristo, ele desvia e aplaca essa ira do Pai, porque ele é a tampa da arca, ele é através da justiça dele, e o Espírito Santo convence o pecador. Não é sua justiça, não é suas obras. Acabe com essas ideias humanistas, acabe com esse moralismo barato, acabe com esse seu ativismo. É através dele. Eu estou glorificando ele, conforme Jesus ratifica em João 16, versos 13 e 14, dizendo que o Espírito Santo não falará de si mesmo. Ele me glorificará. Jesus está dizendo, ele falará de mim. Eu falo isso com muito temor e tremor. Digamos que o papel do Espírito Santo é como que ficar nos bastidores e todo aplauso, todo o confete, todo elogio, todo holofote, toda honra, todo louvor é para Cristo. Mas em segundo lugar, além de convencer do pecado da justiça, ele também convencerá do juízo. E Jesus diz assim, do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Percebe que o príncipe desse mundo é uma referência a Satanás. Satanás não é dono do inferno. Satanás não é um capetão, né, que está conflitando contra Deus. Não. Satanás está na mesma categoria dos não eleitos. Satanás está na mesma posição daqueles que negam e rejeitam a Cristo. Que posição? Posição de condenado, posição de julgado. E Jesus está dizendo, ele convencerá o mundo também do juízo. Que juízo? Existe um inferno. E esse tipo de mensagem as pessoas estão querendo suavizar, né? Muitos já até eliminaram de seus sermões, muitos pastores. Essa mensagem do inferno de tal modo esfriou dos púlpitos das igrejas. Mas o inferno é uma realidade bíblica. Aliás, Jesus foi o pregador que mais falou sobre o inferno na Bíblia. Nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém falou tanto sobre o inferno quanto Jesus. E Jesus trata sobre a realidade do inferno. Existe um inferno. Existe uma ira de Deus que será despejada sobre homens incrédulos, inclusive sobre Satanás. Apocalipse 20 corrobora isso com muita clareza. A mensagem do inferno está sendo suavizada. Muitos falam muito sobre o céu, mas pouco sobre o inferno. Existe um inferno. E se o homem não crer e confessar a Cristo como seu Senhor, ele terá a sua parte no inferno. O Espírito Santo aplica esta obra importantíssima na vida do homem. Existe um juízo. Ele convencerá o mundo do juízo. Pastor, pregue sobre o inferno. Pregue sobre o juízo de Deus. Ele não traz ibope para ninguém. Ele não agrada os ouvintes, quem sabe, da sua igreja. Mas o seu compromisso maior é com Deus. É com sua santa palavra. Pecador, você que me ouve, existe um inferno. E o que eu devo fazer, PH, para livrar-se do inferno? Muito simples. Você é pecador. Reconheça isso. Sua posição é uma posição de condenado diante de um Deus santo. Deus é um ser supremo, criador, conservador, sustentador, mantenedor do universo. Ok? Ele subsiste eternamente, ele é santo. Nós chamamos na teologia de ele é um ser ato puro, ou seja, toda a perfeição habita nele.
ok? Deus é um ser santo. Eu não posso frisar apenas o amor dele, mas eu tenho que frisar também para você a sua santidade e a sua justiça. Deus, como sendo um ser santo e justo, ele exige santidade. E o padrão de Deus para ser salvo é ser santo, é ser perfeito. Ninguém atinge esse padrão. O padrão não é de acordo com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa. O padrão é de acordo com o que ele determinou na sua santa palavra, pecador. Entenda que para ser salvo tem que atingir a perfeição. É o padrão estabelecido por ele. Ninguém foi capaz, exceto um, a saber, Cristo, o seu Filho. E foi através dele, através desse amor que Deus olhou para o mundo e amou de tal maneira, João 3,16, que ele providenciou o seu Filho. E o seu Filho vem e através desse plano redentor ele morre por pecadores. Ele morre por rebeldes. Ele morre por pessoas que se voltaram contra Deus, contra o Pai lá no Éden. Não existe ninguém bom. Você é mau. Mas eu sou bonzinho, eu nunca fiz mal. Você é mau. Paulo destaca em Romanos 3, a partir do verso 10. Ok? E o que você tem que reconhecer é que existe um Deus santo, que você é pecador, mas que existe um Salvador. Esse Salvador é Cristo. Você não precisa fazer nada, absolutamente nada. O que eu devo fazer? Não deve fazer absolutamente nada. A única coisa é reconheça que é pecador. Reconheça a sua situação de condenado, conforme Paulo destaca em Romanos 3. Em Romanos 3, verso de número 19, Paulo diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo, isso é, todas as pessoas sem exceção, seja condenável diante de Deus. Reconheça que você é pecador, reconheça que você é condenável, mas além de reconhecer isso, deposite sua confiança em Cristo. Diga: eu não posso, mas tu podes. Eu não sou, mas tu és. Eu não consigo deixar a bebida. Eu não consigo deixar a prostituição, a pornografia. Eu não consigo deixar o adultério. Mas eu sei que tu tens poder para transformar a minha vida. Eu sei que lançando toda a minha ansiedade aos teus pés e depositando a tua cruz, aquilo que tu fez no Gólgota, eu creio que através dos teus méritos eu terei livre acesso a Deus. E eu vou me alinhar à sua palavra. Reconheça o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele destaca esta verdade dizendo que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, verso de número 9. A única coisa é, reconheça que és pecador, reconheça o sacrifício meritório e vicário do Filho dele na cruz. Lance toda a sua ansiedade, todo o seu pecado, todos os seus medos e temores aos pés da cruz de Cristo. Apenas isto, ó pecador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio, meu irmão, que essa exposição servirá para a tua edificação. Eu creio que servirá também para te convencer, ó pecador. A minha oração é que o Espírito Santo aplique isto ao seu coração. Você não precisa repetir uma oração, ok? A famosa oração do pecador. Pecador, repita após mim. Não. Você, ouvindo esta palavra, pode, depois que desligar o vídeo, dobrar os seus joelhos, ou até mesmo onde você estiver, e orar a Deus suplicando a sua graça, a sua misericórdia, confessando os seus pecados e arrependendo-se. O primeiro ponto é reconhecer, é arrepender-se, e o Espírito Santo aplicará isto, esse plano salvífico em você. Ok? Abraço, meus irmãos. Não esqueça de deixar o seu like. Abraço.